todos que nos acompanham aqui pelo Instagram do Espaço Coop Conecta, pelo Facebook também do Padre Romão. Muito obrigado a todos pela presença. Hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante e também muito sensível, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós vivemos. E o tema de hoje do nosso encontro vai ter Natal para a terceira idade? E nós trouxemos 2 convidados muito especiais para conversarem com a gente sobre esse assunto. Aqui do meu lado está o Dr. Marcos Cabreira, que é médico geriatra, é professor do curso de medicina da UEL, com mestrado em medicina interna pela UEL e doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui, né, de estar conversando com todo o pessoal aí. Realmente é um prazer estar participando aqui ainda. Obrigada, junto com vocês. muito obrigada. E também aqui do meu lado, o Padre Romão, nosso amigo, parceiro aqui também, que atualmente é pároco da paróquia São Vicente de Paulo, né, em Londrina. Já foi vigário geral e chanceler da Arquidiocese e desde 2013 é presidente do Conselho Diretor da Rádio Alvorada, aqui em Londrina. Obrigada, Padre, por estar aqui com a gente também. Seja bem-vindo. Obrigado, Giovana, e obrigado também a toda a direção do Sicredi aqui em Londrina por criar essa oportunidade, que vai ser um serviço bacana àqueles que puderem usufruir desse momento. Muito obrigada, Padre, também. Nós vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. Aqui vai ser um bate-papo. E eu gostaria de convidar vocês para que interajam com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do Espaço, no Facebook do Padre Romão, que nós, ao final, vamos estar selecionando algumas perguntas aqui para a gente responder para vocês. Então, participem com a gente, aproveitem essa oportunidade aí para interagir com a gente também. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês participem ativamente aí nas redes sociais com a gente. E nós vamos passar para a primeira pergunta. Então, eu vou começar com o Dr. Marcos, então. Bem. Nossa pergunta vai ser o nosso tema hoje do nosso bate-papo. Vai ter Natal para os nossos idosos, para a nossa terceira idade, Dr. Marcos? Bom, Natal vai ter que ter, né? Natal ele sempre tem, Natal é esperança, Natal é renovação, né? Quer dizer, enquanto a gente tá vivo, nós vamos ter sempre Natal, né? E vai ter Natal também por causa da iniciativa das pessoas, né? É isso que nós estamos acontecendo aqui na Sicredi, é uma mostra que vai ter Natal porque as pessoas se mobilizam, elas se comovem porque tem compaixão, então vai ter Natal. E para a terceira idade vai ter Natal porque é um grupo muito resiliente, é um grupo forte, né? Quer dizer, as pessoas idosas, elas têm uma capacidade de recuperação, tanto de coisas físicas, materiais, psíquicas, muito grande, né? Então, quando as pessoas se incomodam tanto com o envelhecimento, eu digo para elas o seguinte, olha, pense no lado bom do envelhecer, né? O lado bom do envelhecer é você ficar mais resiliente. Então, vai ter Natal sim. Agora, realmente, foi um ano difícil, foi um ano de sofrimento, né? Para essa terceira idade e para toda a sua sociedade, mas o sofrimento, ele é transformador. E a gente está confiando nisso, né? Que bom, doutor. Padre, tem a questão da pandemia aí que pegou a questão de saúde e tudo, mas Natal... tem todo um lado espiritual, cristão, né, dessa preparação, dessa renovação, como o doutor Marcos colocou. E é muito importante, né, os idosos terem essa consciência e que isso também é um estado de espírito, vamos dizer assim? Com certeza. Imagina eu como padre dizendo aqui não vai ter Natal. Não, o Covid acabou com o Natal, o Covid roubou o nosso Natal. Isso é terrível isso. Que esperança é essa? Eu tenho certeza que, se depender dos nossos idosos, vai ter Natal. Os idosos, com sua sabedoria, com a grandeza do seu coração, com a sua sensibilidade, com a sua fé, eu penso que ninguém mais do que os idosos para nos proporcionar um clima, um ambiente de Natal. Natal é o nascimento de Jesus. Vai ter Natal. Agora, depende das famílias, depende de cada pessoa com que estado de espírito, como você mesmo disse, Giovana, vai encarar esse momento, mas vai ter Natal sim. Vou fazer a pergunta para os dois, fiquem à vontade, já entrando numa questão de que nós esperamos aí que pelo menos os familiares mais próximos possam se reunir, confraternizar nesse momento de festa, né? E querendo ou não, de comemoração, a gente passou por um ano tão difícil, né?
e eu acho que vale essa confraternização, essa reflexão do que foi tudo isso, mas a gente ainda vive, principalmente no caso dos idosos, que são uma fase que foi bem afetada, né, pela pandemia, de um isolamento mesmo, né, não só social, mas também afetivo, né, das suas famílias, se privaram da visita dos seus familiares. Como lidar com esse momento, então, desse isolamento, não só social, mas também afetivo? A gente passa por o ano todo, né, nessa discussão do isolamento social como a solução, né, para enfrentamento da Covid. Né? Então, esse isolamento social ele fez com que, de uma maneira, o vírus tivesse uma interferência menor na sociedade, principalmente para quem era de fator de risco, que eram os idosos. Só que isso criou alguns guetos, né? Criaram alguns guetos, e aí o pessoal ficou fechado, ficou isolado. Né? E esse idoso, que já tinha essa vulnerabilidade maior, acabou ficando isolado. E aí a gente percebeu um efeito colateral do isolamento social, que é esse isolamento afetivo. Você vê que, na medida em que eu fico sem entrar em contato com as pessoas, com menor risco de ter contato com o coronavírus, tá certo? Eu também tenho a menor vantagem de ter contato com os corações das pessoas, com a alma das pessoas. E o envelhecimento, ele é interessante demais, né? O envelhecimento se alimenta de coisas sensitivas. Né? Quer dizer, o indivíduo idoso, ele depende muito disso. Não depende porque é mais fraco, porque é mais frágil, ou porque é mais carente. Ele depende porque ele é mais sensível, porque ele sabe a diferença entre um abraço e a indiferença. Ele sabe a diferença de um olho que brilha e um olho que não brilha. Então, esse isolamento afetivo, ele gerou um grande problema de depressão e ansiedade. Eu atendo todos os dias no consultório gente sofrendo de doenças não Covid por conta do isolamento afetivo. Né? E o Natal, ele não vai servir para quebrar totalmente esse isolamento, mas ele vai servir para a gente falar o seguinte: sabe aquele abraço que eu te dava meio que sem saber por quê? Aquele abraço me faz bem, e aquele abraço me cura, tá certo? Então eu acho que nós vamos valorizar. Os abraços serão menores nesse Natal, né? Os encontros serão menores, mas nós vamos valorizar cada encontro, porque ele vai ter uma importância muito grande. Vai ter um valor diferente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa que é a grande transformação, isso talvez o Padre Romão perceba isso espiritualmente. Nós vamos valorizar mais pequenos atos que muitas vezes a gente estava passando por cima. Né? Tá certo? Então, assim, nós estamos diante de um Natal difícil, mas há quantos anos nós estamos dizendo que os nossos natais estavam difíceis? Difíceis por outro motivo. Difíceis porque tinha perdido o foco naquilo que podia estar tendo foco. Né? Quem sabe esse é o Natal do resgate do foco. É isso aí. Pegando esse gancho, né, padre? Vem além de todo esse isolamento e de tudo que tem que ser tratado, a gente teve vários exemplos aí de solidariedade, né? Voltado a esses idosos que estavam isolados, famílias, às vezes, em condomínios, que estavam ajudando os idosos que não podiam sair. Eu acho que é um acalento também, né, nesse momento de isolamento, para essa terceira idade. Eu queria sua visão sobre esse momento que a gente está passando. Como o doutor Cabreira disse, a religião tem um papel fundamental em trabalhar a proximidade com as pessoas. Eu até costumo sempre dizer que Jesus veio ao mundo para que a humanidade se sentisse próxima de Deus, mas para que a humanidade também estivesse próxima de si, porque com muita facilidade há um distanciamento. E hoje podemos até colocar a culpa no Covid, mas talvez antes não pensávamos o quanto estávamos distantes. E para quem coloca a mão na consciência, para perceber agora, que pena que eu não posso fazer agora o que eu podia fazer antes. Mas antes, muita gente ficou tomada pela rotina, pela correria, pelas preocupações, ou então pelo celular, smartphone, Facebook. Quanta gente que eu tenho encontrado e que diz, principalmente quem tem parentes longe, diz: eu podia ter visitado mais, eu podia estar mais próximo, eu me deixei tomar pelas preocupações, pelo trabalho. Então, nesse sentido, esse momento, essa fase de pandemia, ela ajuda a valorizar, como disse o doutor,
aquilo que antes não eram oportunidades perdidas. Graças a Deus, tudo vai passar. A vacina está quase chegando. E devem se considerar felizes aqueles que vão poder retomar, quem sabe de uma forma diferente, tirando as devidas lições. E a religião, como eu disse no início, ela tem um papel fundamental nesse processo. É um papel muito... foi um papel muito importante, eu acredito que a religião, né, teve nesse momento, né? Como nós nos agarramos, né, nessa questão da esperança, da fé cristã, independente das religiões, para que a gente possa passar por esses momentos, né? Como foi o trabalho da igreja nesse momento, padre? Vocês fizeram trabalhos individualizados para os públicos, porque vocês também ficaram algum tempo fechado, né? As portas das igrejas ficaram fechadas e a fé teve que ser buscada de uma outra forma, em isolamento também, principalmente nesses idosos que às vezes tinham essas atividades, né, para realizar e gostavam de participar. Como foi esse enfrentamento para vocês? O papel da religião deve ser sempre, ainda mais em tempo de pandemia, aquecer o coração das pessoas, na sua relação com Deus e na sua relação uns com os outros. Tentamos pelas mídias sociais, mas particularmente falando da paróquia São Vicente de Paulo, e nós temos a satisfação, a alegria de ter o doutor Cabreira como nosso paroquiano, uma bênção de Deus, o doutor. Nós procuramos sempre criar atividades para envolver as pessoas em casa, sempre. Celebra aqui conosco, mas coloca um altarzinho na tua casa, coloca o nome das pessoas com quem você quer rezar, ou uma atividade que a gente procurava criar com pais, filhos. E agora, por ocasião do Natal, estamos tendo várias atividades, bem bacana. Penso que a igreja, nesse sentido, cumpre uma função espiritual, não é, doutor Cabreira? Ele pode dizer mais do que eu, mas também supra essa necessidade de relacionamento e de motivação que todos precisam, mas sobretudo os idosos que muitas vezes estão aí num canto e não são tão valorizados. Falando nesse alimento para a alma, né, doutor Cabreira? Vamos pegar esse gancho, então, para a gente conversar mais um pouquinho. É interessante, né, que a medicina, ela, assim, a pesquisa científica, ela é muito careta, né? Ela é muito careta. Ela gosta de remédio, gosta de célula, gosta de entender os processos. Então, por muito tempo, a gente ficava encantado com coisas que faziam realmente diferença para a nossa vida, né? Ó, a pressão tem que ser boa, a glicose tem que ser boa, né? Você precisa correr tanto tempo por dia, você tem que fazer isso. Isso é verdade, a gente precisa fazer tudo isso, tudo isso. Só que nos últimos anos, a pesquisa científica tem percebido, né, aquilo que o padre Ramon falou, de aquecer a alma, que pessoas que têm a alma aquecida, né, têm vivido mais e com menos doença. Então, por exemplo, a participação em religião já não é mais uma questão só de fé do indivíduo, ela é uma estratégia de boa saúde. A gente sabe isso, que as pessoas que têm acesso, que têm uma espiritualidade mais fixa, têm uma melhor qualidade de vida e uma menor quantidade de doença. A mesma coisa é com o isolamento social. Quando a gente fala hoje assim, olha, o cigarro é um problema para o envelhecimento e para a saúde, é um baita de um problema, né? O sal é um problema, é um baita de um problema. O açúcar em excesso é um problema, é um baita do problema. Agora, tem um problema que é muito importante, que é a solidão e o isolamento social. Então, você veja que a medicina, ela estava neste momento de encantamento com a alma aquecida, quando ela foi obrigada a pedir para as pessoas esfriarem a alma, quer dizer, as pessoas não se alimentar das outras pessoas e para ficar isolado. Só que isso está durando 9, 10 meses, por isso que a importância da religião, né? E é por isso que a importância da gente ter outros canais para esse aquecimento. Então, eu concordo plenamente e assim, se uma coisa que a pandemia vai deixar de lição é essa, o quanto que abraço, beijo, encontro é remédio. Isso é uma grande lição que a gente tira. E a gente fica pensando, a gente desperdiçou esse remédio, não é verdade? A gente tomava esse remédio e não dava valor para o remédio. A gente não valorizava, a gente não abraçava quando podia abraçar. A gente não tinha interação afetiva e espiritual com as pessoas quando podia ter, né? Então, assim, estava aí do nosso lado esse monte de remédio bom e a gente não tomava. Foi a gente
ter a dificuldade, a gente reconhece isso. Talvez seja esse o grande exemplo da pandemia e talvez seja esse a grande oportunidade do Natal, né? Da gente brilhar o olho de novo e dizer o seguinte, ó, com a mesma fé que a gente tem, que Cristo nasceu e mudou a nossa vida, nós vamos ter agora um Natal que vai mudar a nossa vida para o ano que vem, né? Vamos conversar um pouquinho, já pegando essa mesma linha, doutor, porque o isolamento, lógico, a gente entende que a gente precisou passar por esse isolamento social, a gente ficou aí sofrendo da falta, né? Eu uso um termo, né, com os meus colegas, que é de lonjura, né, de viver afastado das pessoas. Mas a expectativa de vida do idoso, com o aumento da expectativa de vida do idoso, e os idosos se manteram muito mais ativos hoje, né, trabalhando até mais tarde e tendo sua rotina, sua autonomia, o isolamento também tirou eles dessa rotina. Como viver sem essa atividade, sem como se isolar e manter uma vida ativa no sentido de bem-estar, de saúde? O idoso pode sair na rua para dar uma voltinha, doutor? É interessante quando você fala isso, né? Porque assim, a gente passou aí 10 anos pedindo para o idoso sair à rua, para o idoso passear, para o idoso estudar, para o idoso trabalhar, para o idoso namorar. A gente ficava pedindo isso. Olha, faça um favor, faça alguma coisa, saia do sofá. E depois a gente passa a exigir que ele fique no sofá, não é verdade? Né? Muitas vezes por certo comodismo, viu? A gente podia até discutir isso depois. Não sei se o padre Romão percebe isso. Existe assim, entre os mais jovens na família, existe um comodismo, porque muita concessão ele fazia para os idosos, muitas vezes ele visitava quem não estava tão afim de visitar, muitas vezes ele incluía e não estava tão afim de incluir, e agora com a pandemia ele tem um bom motivo para não fazer nada disso, tá certo? Então ele está liberado, a sua consciência ficou liberado. Mas eu acho que esse idoso pode sim, diante dessa situação, ele pode fazer. Gente, primeiro, sair para a rua de máscara, sem aglomerar, isso não é problema. Tá certo? Dá para o indivíduo fazer, e o indivíduo deve fazer isso, tá certo? Caminhar, isso é importantíssimo, tá certo? Agora, você não precisa ir para a farmácia fazer compra, você não precisa ir no supermercado fazer compra, se você tem alguém que faça por você. Não é verdade? Né? Os familiares, é muito comum a gente ir na casa do pai no domingo e junta todo mundo. E aí quem faz visita para quem? O irmão faz visita para o irmão, o primo faz visita para o primo e ninguém faz visita para o idoso. Ele fica ali meio que à margem de tudo isso que está acontecendo na família. E solta comida, e vai bebida, e todo mundo conversa como se tivesse feito uma visita para o idoso. Não é essa a proposta. Nesse momento, dá para fazer uma agenda, por exemplo, de visitação. Tá certo? Quem disse que o Natal a gente precisa juntar 15 pessoas naquele mesmo momento? Por que a gente não celebra, por exemplo, às 8 horas com o filho? Tá certo? Com a família, café da manhã, exatamente, para o café da manhã, exatamente, para um almoço. Quer dizer, a gente pode fazer isso. Convida um filho para ir, por exemplo, acompanhar a missa, o outro para fazer outra coisa, outra atividade. Então, a gente pode fazer esse rodízio e que isso vai dar uma capacidade muito boa. E outra coisa que o idoso muitas vezes erra, ele acha que esse aquecimento do coração só acontece com os membros da família. Não, não. Do lado da sua porta pode ter alguém que também faça esse acolhimento afetivo. Um amigo, um vizinho, uma pessoa da mesma idade, um amigo antigo que você não tem mais disponibilidade em conversar com ele. Então, assim, vamos investir em outros relacionamentos. A família é fundamental, mas a gente podia ampliar esses vínculos afetivos além da família. Vamos pegar esse gancho? Vamos seguir aí, doutor padre? Fique à vontade. Com certeza. Muito interessante a ideia do Cabreira. Eu até ia fazer essa pergunta até o final, se não falasse, mas já adiantou, ainda bem. Como que podemos, de uma forma criativa, celebrar o Natal em termos de convivência e estando próximo da família? Muito, muito legal, muito boa. E também essa possibilidade de ampliar. Não pensar só naqueles que são seus familiares de sangue, porque muitas vezes tem aquele que mora ao lado e ninguém percebe. Lembro de uma vez um primo me disse que comemorava o Natal, aliás, o Ano Novo, com festas e tudo mais, e de repente, a uma certa altura, ele viu o vizinho passando, indo numa certa direção, e ele cumprimentou o vizinho. E o vizinho comentou com ele que fazia 10 dias que tinha perdido a esposa. E ele estava sozinho,
ele não tinha com quem passar o Natal, aliás, o Ano Novo. E ele até ficou pensando, meu Deus, está do meu lado, aqui da minha casa, e eu não sabia que ele perdeu a esposa. Isso num bairro classe média, onde as pessoas tendem a ter menos contato, classe média alta. Então, é muito importante essa sensibilidade, esse cuidado. Isso é Natal. Pensar na própria família, mas fazer de todos uma grande família. Uma grande família. E esse planejamento é muito importante, né? No caso aí, a sugestão do doutor, o pessoal gostou dessa sugestão. Já estão comentando aqui nas redes sociais que essa sua agenda aí pode dar certo. Sem dúvida. Para que a gente possa ter essa proximidade de uma forma segura, né, doutor? Não, e eu acho que essa agenda podia continuar depois, viu, gente? Porque essas grandes reuniões em família que a gente acontece todo domingo, elas deixam muitas vezes o idoso mesmo isolado. A solidão, ela não se dá pela ausência de pessoas só, ela se dá pela ausência de conexões. Tá certo? Então eu vejo gente que mora numa casa cheia de gente e está sozinho. E eu vejo gente que mora sozinho, mas está frequentando o grupo da igreja, conversando com o vizinho, então ela tem conexões. Então isso é uma coisa importante, a gente podia prolongar isso, porque quando junta aquela farofa toda na família, é legal para tirar uma foto, é legal, a avó se sente realmente realizada de vendo todo mundo ali, mas muitas vezes existe interação entre os mais jovens, até por conta da questão da identidade cultural. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa também buscar as nossas identidades em cada fase, né? Você não precisa de 80 anos ter obrigação de conversar tudo com o seu neto, de saber tudo e querer dar uma de jovem jogando videogame. É importante que você também converse com alguém de 80 anos, que você tenha maior identificação e que não necessariamente é da sua família, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante. Eu vou pedir para que os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, os nossos seguidores aí no Instagram, no Facebook do Padre, continuem mandando as perguntas. A gente teve 2 comentários que me chegaram aqui agora, que realmente, durante a pandemia, a gente está buscando justificativas, né, doutor, para, de repente, não visitar o idoso, ou realmente manter ele isolado ali, né, como se tivesse enclausurado. E também que a gente acaba, às vezes, faz realmente essas festas e restringe a participação dele, não deixa ele participar de forma ativa e não dá a atenção devida que esse idoso realmente precisa, né? Se a gente for voltar ao filme antes da pandemia, nós vamos falar da violência contra o idoso. E entre uma das violências é a indiferença. Tá certo? A violência também é o isolamento. Isso já existia já. Então, em algumas situações, eu acredito que seja na minoria, né? Essa pandemia também está dando aval para a nossa indiferença, para o nosso comodismo e para a nossa dificuldade em incluir idosos no nosso cotidiano, tá certo? Muitas vezes a pessoa sofre por ter que incluir o pai e a mãe no final de semana dela. A pessoa sofre para incluir idosos numa viagem de férias. Agora a pandemia liberou tudo isso. Olha, você está fazendo o bem para o seu pai. Deixe-o aí na tua casa, trancadinho, que você está fazendo o bem. Então dá uma sensação de que você está fazendo o bem. Isso, evidentemente, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer realmente o bem, que é o amor. E muitas vezes, que nem a gente faz com o filho, né? A gente protege demais o filho, tá certo? E muitas vezes a gente está fazendo mal para isso. Mas é importante que esse amor seja modulado e entender que esse idoso precisa estar longe do coronavírus, mas ele precisa estar perto do coração das pessoas. É isso aí, padre. É uma forma também da gente emocionalmente fortalecer essa terceira idade, né? Esses idosos nesse momento, né? Acredito que a religião tem esse papel de mantê-los fortes, né? Eu acredito que o isolamento tenha sido muito difícil. Foi para todo mundo, para as crianças, para os idosos, mas a gente trata tão pouco, eu acredito, desse tema, porque assim, precisamos isolá-los, mas quem vai fortalecê-los emocionalmente, mentalmente, para que eles possam continuar vivendo bem, né? Uma das coisas que a religião trabalha no coração das pessoas, independente da idade, é a esperança. E ainda mais num tempo assim difícil,
como este. E eu gostei muito do que o doutor Cabreira disse, porque nós podemos viver uma ilusão de que estamos valorizando e dando espaço aos idosos. Não é porque eles estão no nosso meio que nós estamos valorizando. Eles estão no nosso meio, mas podemos não estar falando com eles. Podemos não estar querendo ouvi-los. E, sem perceber, ignoramos. Olha, eu vou dar um exemplo. Meu avô morreu em 2009. E eu fiz, na época, um vídeo de homenagem a ele. Quando ele foi constatado com uma enfermidade grave, 2 anos antes, eu fiquei pensando, nossa, nunca fizemos uma homenagem para ele na vida. Hoje uma criança completa 1 ano. A criança não sabe nem o que é um aniversário. Não sabe. Todo mundo faz um festão. 2 anos, a criança não tem noção ainda, mas fazem um festão. E muitas vezes um idoso nunca teve uma festa de aniversário. Nunca teve uma homenagem, nunca teve um vídeo, nunca teve um nada. E eu comecei a pensar e eu consegui, graças a Deus. Foi o último aniversário do meu avô, mas eu consegui proporcionar para ele. Mas naquela ocasião, eu queria encontrar imagens que mostrassem a minha avó, que morreu no ano de 1990. E naquela época a filmagem era muito mais difícil. Mas eu tenho 2 primos que casaram e teve o casamento filmado, exatamente no ano de 89 e 90. E eu pensei, vou pegar os vídeos e vou encontrar as imagens que mostram os meus avós. Dos 2 vídeos, eu consegui imagens da minha avó sendo mostrada muito longe. Só quem conhece vai perceber que é ela, e um pedacinho de imagem dela perto, mas não dá nem para ouvir. Dos 2 vídeos, eu consegui 35 segundos de imagens. Isso que a gente chama de invisibilidade, né? Isso acontece com outras minorias, né? Com outras situações. Isso é muito interessante, essa observação sua, viu, Padre Romão? Porque essa invisibilidade ficou evidente nesse exemplo, né? Quer dizer, Exatamente. Existia amor, existia consideração, mas não existia foco, né? Exatamente. Né? Enquanto que crianças, filhos dos parentes que estavam ali, tem muito tempo no vídeo, muito tempo. O povo se divertindo, que gracinha e tal, e idoso sendo deixado à margem. Inclusive, doutor, eu sempre sugiro, quando tem curso de noivos na nossa paróquia, e semana passada teve, que os casais, o quanto possível, escolham para entrar com as alianças os avós. Eu já vi isso em algum casamento, acho muito bonito. Eu adoro a criançada. Quem me conhece sabe o quanto eu dou valor e espaço para crianças na paróquia. Mas quem tem mais autoridade para levar as alianças do que aqueles que viveram uma vida inteira na fidelidade, no amor e que são exemplos, são pilares? Os idosos quase não são valorizados também nos casamentos. E uma coisa, eu queria comentar. É isso que nós estamos discutindo aqui. Pode parecer uma briga, vamos colocar uma militância, uma briga política para dar valor para o idoso, mas olha a importância disso. Toda a sociedade está nesse processo de envelhecimento e todo mundo está caminhando para esse ser idoso. Se Deus permitir e que a gente não tenha nenhum problema, todos nós estamos caminhando para esta fase. E quando a gente cria uma sociedade que tem indiferença, tá certo? Que não olha, ou que olha com uma certa preguiça para esse indivíduo idoso, o que nós estamos criando? Nós estamos criando uma indiferença, uma baixa expectativa no nosso próprio envelhecimento. Você veja que isso é um tiro no pé. É um tiro no pé. Quando a gente não valoriza a cada momento e a cada mudança, né? Quando a gente não reconhece a mudança como uma coisa importante também. Por exemplo, o indivíduo ele pode andar menos, com mais dificuldade, mas ele pode interpretar muito melhor. Ele pode sentir muito mais, apesar de ele não estar enxergando tão bem, principalmente depois que ele começa a esticar as mãos. Veja vocês, acima de 40 anos, que começam a ter um envelhecimento de não conseguir ver de perto. Veja, mas você trocaria isso pelos seus 20 anos, onde você não conseguia ver nem de perto nem de longe as coisas da vida? Não é verdade? Não é importante isso? Que a gente tem que discutir uma sociedade que aonde ser envelhecido, tá certo? Ser envelhecido não é desmérito para ninguém e não é motivo de isolamento. A gente vê isso, né, em algumas sociedades orientais, onde se valoriza muito esses indivíduos e as pessoas envelhecem de uma maneira diferente.
Chegou uma pergunta aqui para o doutor. Eles estão querendo saber se o senhor tem recebido mais pacientes no seu consultório devido a esse confinamento. Mas não tenha dúvida nenhuma. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, gente, não é o que eu acho, é o que eu vejo. É o que eu vejo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ontem mesmo eu fiz uma conta. Eu peguei 3 pacientes seguidos, pacientes que nunca tinham tido depressão, e olha, que tinham falido, tinha perdido filho, tinha tido dificuldades na família. Você imagina, um indivíduo de 75 anos hoje, gente, ele tem uma história de problemas também. E nem por isso desenvolveram depressão. E agora, com essa situação, desenvolve depressão. Só que ela desenvolve também, junto com piora da pressão, junto com piora do diabetes, junto com uma dificuldade, uma perda muscular. O que eu estou percebendo dos meus pacientes é uma perda muscular absurda, gente. O idoso, ó, diferente do indivíduo de 30 anos, que pode ficar 6 meses na preguiça, o idoso não pode, gente, não pode. Sofá prepara o indivíduo para sofá só, não prepara o indivíduo para a vida, tá certo? Então, assim, ele perde muito músculo, e quem perde músculo cai. E queda hoje é a 4ª causa de morte dos idosos. Queda, né? A gente, então, é importante, tenho visto muito. Então, para responder, isso é todos os dias. Todos os dias. Padre, eu vou aproveitar um gancho que nós estávamos falando, o senhor falou, né, da questão das crianças e tudo mais, dessa acolhida que tem com a criança e da importância de olhar para o idoso. Eu vou trazer um tema aqui também para vocês agora, que é... Às vezes a gente fala do isolamento para a criança, muito tem se tratado da volta da escola, não volta, mas para a criança é um ser, acredito, mais adaptável, né, do que o idoso nesse momento, e eles sabem lidar muito bem com as redes sociais, já nascem com o celular na mão. Aí, como que foi isso, essa mudança para o idoso? Porque a gente pode se aproveitar hoje da tecnologia para conseguir inserir novamente esses idosos na vida comum, com as famílias, com os parentes e com os amigos. Hoje nós temos muitas facilidades, né, pelo smartphone e tudo mais. Como tem sido isso, padre? O senhor tem visto eles acompanharem, por exemplo, as celebrações via Facebook? Nós estamos aqui com os seus seguidores, né, participando também. Eles participam? Eu tenho a impressão que não. Pelo menos eu olhei agora há pouco aqui no meu Facebook e não está conectado. Pelo menos não apareceu aqui para mim. Chegaram alguns comentários. Só não consegui ver do Instagram. Vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha. Se não tiver nenhum problema, pelo menos já tem uma fonte aí de transmissão. Eu penso que o desafio que a pandemia impôs fez com que também alguns idosos se desinstalassem, no sentido assim de perceber que eles podem aprender. Na paróquia São Vicente de Paulo, no mês de junho, quando eu vi que a pandemia ia se estender mesmo, nós resolvemos fazer os grupos bíblicos de reflexão, que normalmente são feitos nas casas, com os vizinhos, com os amigos. Resolvi encarar o desafio de convidar os animadores a fazerem por videoconferência. Inicialmente, padre, isso não vai dar certo, vai ser difícil, tem gente que tem dificuldades, mas vamos tentar. E sabem que tem sido um sucesso. Por exemplo, agora, por ocasião do Natal, nós estamos com 80 grupos bíblicos. E quando eu anunciei os grupos, eu ofereci o suporte tecnológico. Se você precisa, nós temos alguém que vai te ensinar. E aí, na medida em que um foi vendo que o outro conseguia, se empenhou e foi um crescimento. Foi algo muito bacana, uma superação e também uma alegria no coração de muitos idosos. Nossa, eu não imaginava que eu iria conseguir. Estão conseguindo e agora aproveitando dessa experiência para falar com a família por videoconferência e acham a maior graça, né? Nossa, eu estou falando aqui, estou vendo do outro lado e eu faço isso por iniciativa minha. Eu acho que o desafio da pandemia fez com que muitos idosos percebessem o que eles não se achavam mais capazes. Sem dúvida. E aí eu acho assim, até agora nós só puxamos a orelha dos mais jovens, né? Como se o idoso só fizesse coisa certa. Não, eu quero puxar a orelha dos velhos agora para dizer o seguinte, nós somos muito preguiçosos mentalmente. Existe muita gente acomodada, né, padre? Olha, mas por que eu vou aprender a mexer com o computador se na minha época eu não tinha computador? Gente, você que tem 70 anos, esta é a sua época. Essa não é menos, você não é menos dono dessa época do que o seu neto. Você é protagonista
também. Você, aliás, é mais protagonista agora. Então, a sua época agora tem que saber mexer no celular, tem que saber mexer com o computador, porque daqui a 3 anos ninguém vai ter mais condição de pagar uma conta, você concorda? Sem se mexer com o computador. Então, eu acho que a gente precisa sair também um pouco dessa inércia e que o indivíduo tem, assim, ele quer ficar na zona de conforto dele. Tá, mas eu não consigo mais aprender nada. Aprende assim. Nós temos uma mudança da capacidade de decorar coisas. Talvez você vai demorar para decorar o nome do Instagram, ou como é que fala Instagram, ou então como é que é a senha. Pode ser que você faça isso, só que você vai conseguir olhar alguma coisa e vai interpretar muito melhor. Então, a gente vai mudando as nossas características, tá certo? E eu acho que também aí é um efeito benéfico desse isolamento, foi a provocação para o indivíduo sair da sua zona de conforto. Tá certo? Sair da sua zona de conforto. E é muito interessante para a saúde quando você sai da sua zona de conforto. E parabéns aos idosos que têm aceitado esse desafio e têm dado esse passo bonito. Parabéns, porque isso está ao alcance dos idosos. É só enfrentar, é só começar. É só começar. E eu fico muito feliz que a minha mãe, por exemplo, ela está bem inteirada aí com as mídias. Bem inteirada. Outro dia, eu ensinei lá em casa como é que conectava a televisão no YouTube, porque minha mãe é mais católica que eu, minha mãe, né? Aí eu ensinei o YouTube certinho aqui, mãe, ó. Pensei, vou começar só acesso à paróquia, mais para frente damos outros passos. Aí outro dia, conversando com ela me contando dos outros programas que ela já está assistindo no YouTube, os programas que ela gosta. Eu pensei, nossa, ela está descobrindo sozinha esses caminhos. Então, é só começar. Que bacana. Sem dúvida. Eu acho que é uma questão também, né, doutor, de manter ativo, de ter essa capacidade, né, que a nossa mente tem, e que os idosos, a hora que saem da zona de conforto, também conseguem, garantir mesmo longevidade, né? São estratégias, né, para que a gente consiga garantir aí a nossa saúde, nosso bem-estar por longos períodos. Sem dúvida. A longevidade, os determinantes da longevidade, eles dependem muito do tônus, né? Do quanto você faz, né? E outra coisa, tem coisa na vida que não adianta acumular, né? Olha, eu fui tão sabido, eu fui tão inteligente, eu li 50 livros por ano, eu fui professora por muitos anos, agora não preciso usar mais a cabeça. Tá errado, precisa continuar usando. Ou então eu sempre fiz exercício, agora não preciso fazer mais. Não, tem que continuar. Então, você veja que o segredo da longevidade é a manutenção. Da manutenção. E quem souber lidar bem com essa transição, por exemplo, eu não preciso ter 75 anos e fazer as coisas do jeito que eu fazia quando eu tinha 40. Eu não preciso, não devo, eu não consigo, e é bom que eu perceba isso. E é bom que eu entenda essas dificuldades, porque o envelhecimento ele é interessante, gente. Quando Deus projetou o envelhecimento no ser humano, em todos os seres vivos, o que ele faz? Ele dá coisas e tira coisas. O envelhecimento ele tem uma característica, ele piora a carcaça, vocês já perceberam isso nitidamente, né? A gente fica com o cabelo branco, a gente fica com mais gordura, a gente fica com o dente mais amarelo, a gente fica com a pele mais sem elástico, a carcaça de todo mundo piora, principalmente depois dos 30 anos. Só que o envelhecimento, a gente se beneficia de um miolo melhor. Né? A capacidade de ter gratidão, por exemplo, aumenta a cada ano junto com a ruga. A capacidade de sentir prazer aumenta a cada ano junto com a ruga. É interessante isso. Por isso que a gente vê, por exemplo, idosos gostando tanto de neto. Mas, gente, isso é coisa patológica. Não! Amar aos 75 é muito mais forte do que amar aos 35. Por isso que eu tenho aquela sensação de que eu amo mais os meus netos do que eu amava meus filhos. Não é verdade? Então, isso mostra o miolo que a gente melhora com o envelhecimento. Eu acredito que o padre também consiga perceber isso na igreja, né, padre? Essa entrega, de repente, maior dos idosos, da participação, de como eles vivenciam mais essa vida cristã, de repente, do que os demais. Com certeza que nós percebemos a participação da maioria das pessoas que vão à igreja é meia-idade para cima. E os idosos ainda mais. Até no início eu disse que ninguém melhor do que os idosos para nos ajudar a viver bem o Natal.
Eu acredito que por isso que o doutor falou. O idoso, por sua experiência de vida, ele também já aprendeu bastante o que é essencial, o que é mais importante na vida. Por isso que ele ama aquilo que merece amor e dá valor àquilo que merece, aquilo que deve vir em primeiro lugar. Acredito que por isso que Deus é tão importante na vida do idoso. E a gente não pode tirar essa autonomia, né, doutor, do idoso, né? Ele tem que ter essa capacidade de buscar, de aprender. A gente não pode limitá-lo, né? O isolamento não pode trazer essa limitação das estratégias, das ferramentas que ele pode ter para continuar vivendo bem, né? Eu acredito que seja um requisito aí básico para a saúde, não só física, mas principalmente mental. Você usou uma palavra muito importante, que é autonomia, que isso na geriatria a gente reconhece como um bem maior, né? Um bem maior para o indivíduo idoso. Autonomia é a capacidade de você decidir o que você vai fazer. Então, muitas vezes, você está lá que você não consegue andar muito porque você teve um AVC ou quebrou um fêmur e está na tua casa, mas você tem autonomia de decidir as coisas por você, tá certo? E você sabe como é que nós somos, né? Nós somos empoderados quando a gente tem 30, 40, 50 anos. A gente acha que a gente sabe tudo e que a gente comanda tudo. É muito comum você pegar um indivíduo nessa faixa de idade e não percebendo que ele está passando por cima da autonomia de idosos. Tá certo? É gente decidindo, por exemplo, aonde que o idoso vai morar depois que ele ficou viúvo. Gente, né? Isso muito acontece, isso. Mamãe, já resolvemos. A senhora não vai mais, nós vamos vender a sua casa, vamos arranjar uma Não vai mais morar nós vamos sozinha. arranjar um apartamento na gleba para a senhora não ter trabalho. Quer dizer, mas você sabe se ela quer fazer isso, né? Isso chama-se autonomia. E muitas vezes acontece isso, nessa fase da pandemia, isso acontece. Eu conheço histórias de indivíduos que proíbem o pai de ir ficar na calçada, E ele tinha um hábito lá na sua vila, no seu bairro, de ficar sentado na calçada e ver as pessoas. Gente, se sentar na calçada com a máscara e ver as pessoas passando, o coronavírus não vai correr na sua direção e vai entrar correndo na sua cabeça. Não vai acontecer isso, tá certo? E você veja que você rouba a autonomia. E muitas vezes essa proibição é mais para deixar a consciência do mais jovem mais tranquila. Pelo menos eu estou fazendo de tudo. Da mesma forma que às vezes eles tiram, né, o idoso que viveu numa casa, por exemplo, com quintal, com espaço, com bichos, Sem e colocam dúvida. dentro de um apartamento por questões de segurança. E com os vizinhos, né? Isso a gente vê isso. Por exemplo, mamãe, agora que a senhora está sozinha, a senhora vai lá para o fundo de casa, porque eu fiz uma casa tão bonita, tão bacana, com piscina e com uma edícula. Todo mundo adora pôr velho em edícula para morar, tá certo? E, na verdade, talvez não seja a melhor opção. Por quê? Porque lá no bairro dela, sem piscina, sem casa bacana, sem casa com ar-condicionado, ela tinha uma conexão. E naquela grande casa, com tanta coisa, ela não se conecta com muita gente. Não tem culpa de ninguém, gente. Ninguém precisa ficar... O neto não precisa ficar conectado, não precisa fazer companhia para a avó o tempo inteiro. Não é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo para que a gente valorize a autonomia, para que ele busque as próprias conexões na proporção que ele acha que deve buscar. Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente tem que provocar isso. Nós estamos recebendo vários comentários aqui, o pessoal interagindo com a gente nas nossas redes, adorando as colocações e agradecendo a presença de vocês e tudo que vocês têm dito, mas pedindo aqui para a gente falar um pouquinho mais do final do ano. O doutor Marcos colocou a questão dessa agenda que a gente pode preparar aí para os nossos idosos, para que a gente possa visitá-los com segurança, mas eles também estão perguntando assim, se você, principalmente o doutor, se teria alguma sugestão no número de pessoas, como que seria o ideal, quais os cuidados realmente que a gente precisa ter na organização dessa confraternização de fim de ano para os idosos. Bom, então vamos lá. Tem algumas regras que eles estão valorizando demais, né? Limitar o número de pessoas. Parece que de 6 a 8 pessoas é um limite razoável. Por quê? Porque a proximidade, quando a gente tem uma proximidade muito estreita, o vírus aumenta mais a conexão. Doutor, mas são todos netos. Tudo bem, mas o seu neto ontem à noite, ele se reuniu com os amigos dele, tá certo? Ele pode estar levando o vírus para você. E a gente pode transmitir, mesmo não tendo sintoma. A outra coisa, qualquer tipo de sintoma, dor de cabeça, dor de garganta, febre, você não participa das festas. Você fala, olha, eu estou fora.
tá certo? Você jovem, você mais novo, não participa das festas. Se puder fazer as festas em menor quantidade, porque tem gente que tem famílias muito grandes, naquela ideia do rodiziamento. Outra coisa, vai ser o Natal de beijo com os olhos, né? Ninguém vai ficar beijando, ninguém vai ficar abraçando, mas nem por isso a gente vai deixar de mostrar o nosso carinho, o nosso amor. Eu acho que é um desafio, tá certo? Então a gente pode, por exemplo, você idoso pode apresentar uma música que você nunca cantou para os seus netos e cantar. Tá certo? Você jovem que sabe tocar, pode fazer isso para o seu avô, tá certo? Então, a gente pode se expor para o outro, mostrar o nosso carinho, sem necessariamente abraço e beijo. Eu acho que isso é uma coisa importante. É lógico, é uma época em que as pessoas trocam muito de copos e isso não pode acontecer, tá certo? E outra coisa, as festas têm que ser com tempo menor, gente, tá certo? Não dá para ser aquela festa que começa de manhã e vai até a noite, tá certo? Nós vamos ter que ter um tempo menor. Por quê? Quanto menor o tempo, menor a chance da gente ter a transmissão. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade porque a coisa é séria, é grave, está grave. Padre, como é que vai ser para a igreja esse final de ano? Conta pra gente. Na paróquia São Vicente de Paulo, nós teremos 2 missas na véspera de Natal, que é quando vai maior número de público, respeitando o espaçamento. Inclusive, há poucos dias, a prefeitura tinha autorizado um número maior de pessoas dentro do templo, diminuindo o espaçamento, e na São Vicente nós não diminuímos, mantivemos. Fiquei sabendo hoje que a prefeitura soltou outro decreto, voltou o que era antes. Ainda bem que nós já estávamos do jeito que vínhamos. Eu penso que é importante que as famílias, de um modo geral, pensem com criatividade nessa época. Acontece que todo mundo fica pensando como é que nós vamos comemorar o Natal dentro dos padrões antigos. Por que tem que ser dentro daqueles padrões? Por que não podemos fazer novas descobertas? É tempo de usar a criatividade. E quem sabe nesse processo de criatividade, as pessoas vão ter o melhor Natal da sua vida. Vão fazer descobertas que não tinham feito antes. O Dr. Cabreira deu algumas sugestões e nós podemos pensar em outras. O importante é isso. Dom Albano, que foi o nosso bispo, ele dizia, quem ama, adivinha. O amor vai nos ajudar a ter a inspiração que precisamos para fazer desse Natal uma grande festa e, quem sabe, estabelecer uma convivência que não fique só para o Natal, que seja duradoura, porque todos os dias devem ser Natal. Vamos nos preparar, então, para esse final de ano. Nós estamos partindo aqui para os nossos últimos minutos, nosso encerramento desse tema que tem sido tão importante, para a gente discutir, tão sensível aí a todos. Eu vou passar então para o Dr. Marcos para suas considerações finais. Fique à vontade para ir para os seus comentários finais. Gente, olha, eu queria primeiro agradecer, de estar aqui, de estar dividindo e ter assim essa generosidade da Sicredi, de estar querendo mostrar esse produto que é discutir, refletir, mudar a sua vida, Então eu acho isso é de muita generosidade. O Natal começa a ter mesmo quando a gente começa a perceber isso das instituições, tá certo? Eu acho que vocês estão de parabéns, a Sicredi, a gente tem que agradecer muito a essa oportunidade. E dizer para você, que está chateado, foi um ano difícil, foi talvez o ano mais difícil das nossas vidas, da nossa geração, tá certo? Mas a dificuldade, ela é transformadora, A dificuldade, ela faz a gente criar uma casca, criar uma casca e a gente começar a olhar aquilo que realmente importa. A gente tem que lamentar porque muitas famílias perderam pessoas, muitas famílias perderam dinheiro, muitas famílias estão com dificuldade de viver mesmo por conta de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. Então isso é de grande lamentação e a gente tem que ter compaixão para essas famílias, tá certo? Mas dizer a você, idoso, que passou por esse momento, por esse ano, onde era um misto de medo, tá certo? De receio e de culpa,
Quer dizer, eu tenho medo de morrer, todo mundo fala para mim que eu sou de alto risco, todo mundo olha para mim como se eu fosse o próximo a ir para o cemitério, tá certo? E ainda tenho a culpa de muitas vezes burlar essa situação. Então, assim, não está sendo difícil, não está sendo fácil, é um grande desafio, mas o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que entender que a esperança vai estar viva mesmo, e o Natal vai ser muito legal para isso, para que a gente pense que a gente nunca pode perder a esperança, tá certo? Você veja que não é à toa que nós vamos chegar no Natal numa fase muito difícil mesmo do nosso ano, tá certo? Porque talvez seja esse o grande momento da transformação, tá certo? A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter sensibilidade e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que manter a esperança. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença do Padre Romão, que tanto nos inspira, tanto nos demonstra que a gente precisa olhar para a nossa alma. E muito obrigado, Padre Romão, por você ter protegido a nossa alma durante esse tempo todo, tá certo? Sentimos protegidos com as suas palavras, com as suas condutas, com as suas reflexões. Isso fez com que a gente aguentasse mais essa dificuldade. Obrigado, doutor Cabreira. A honra, a alegria é toda minha de partilhar esse momento contigo. Já externei em outras ocasiões a admiração, o respeito que eu tenho por sua pessoa, por seu trabalho, pelos princípios que o movem. E também agradeço o Sicredi por esse espaço que é um serviço. O Sicredi tem como lema conectar pessoas, até parece um princípio religioso, porque a religião é aquela que conecta pessoas. Mas o Sicredi é uma cooperativa, e cooperativa tem mesmo essa missão de servir no mundo dos negócios, é claro, mas também na ação social, no cuidado com o outro. É muito nobre esse princípio do Sicredi. Parabéns. É isso, gente. Deixemos-nos mover pela esperança. Chegamos até aqui e nós vamos prosseguir com fé, com coragem, com entusiasmo. E o importante é que tudo isso passe, mas muitas lições fiquem em nossos corações. O Covid teve seu aspecto bom também, seu lado bom, no sentido de nos fazer acordar para algumas coisas que estavam ficando de lado. É isso, cada um faz a sua lição de casa, cada um faz a sua reflexão. Eu acho que vai ser uma pobreza, uma miséria humana, alguém que passa por tudo isso e chega depois igual ou pior. Que não aconteça com vocês, sejam idosos, mais novos, seja quem for. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e que Deus abençoe a todos um felicíssimo e santo Natal. Eu que agradeço a participação aqui do Dr. Marcos, do Padre Romão, uma felicidade mesmo estar aqui com vocês nessa manhã para a gente tratar de um assunto tão relevante, né, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Eu quero convidar também aos nossos telespectadores, nossos seguidores, as pessoas que estão aí nos assistindo, para que venham conhecer o Espaço Conecta, o Coop Conecta aqui em Londrina, fica na Ayrton Senna, 555, quem ainda não conhece, é um espaço para comunidade, para que vocês possam também usufruir aí e conhecer todos os espaços que a gente tem aqui que vocês podem usar. A cooperativa Sicredi também, a Sicredi União Paraná São Paulo, está participando da campanha Árvore Solidária. Então, eu gostaria de convidar vocês que ainda não participaram para que participem da campanha conosco. Existem várias formas de vocês participarem de forma online. Então, procurem as informações com a sua agência ou então nas nossas redes sociais, que vocês também podem colaborar com essa campanha, que vai ajudar algumas entidades aqui da cidade que estão passando também por alguns momentos muito difíceis. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigada por todos os comentários, pelas perguntas que vocês enviaram. Mais uma vez, obrigada, Padre Romão, Dr. Marcos. Eu agradeço de coração a presença de vocês. E uma ótima sexta para vocês. Até mais.